Olá, irmãos e irmãs. Hoje, aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre o capitalismo, ou seja, o sistema ímpio capitalista. Primeiramente, porque eu estava pensando no funcionamento da expropriação capitalista com relação à classe trabalhadora, como nasce isso historicamente. E aí houve uma pergunta aqui no canal de um irmão perguntando justamente sobre a origem do capitalismo. Aí, como uma coisa está muito ligada à outra, eu resolvi fazer esse programa hoje sobre isso. Então, o Emanando 14 é justamente sobre o próprio sistema ímpio capitalista, sua expropriação e como ele se surgiu. Primeiramente, a origem do capitalismo, a gente tem que... A palavra capitalismo, para definir esse sistema ímpio, ela é mais nova. O sistema ímpio ele teve várias formas de manifestação do sistema ímpio capitalista. Apesar de haver uma cisão desse pensamento do regime feudal para o regime capitalista, no caso, houve várias formas de manifestação desse sistema ímpio capitalista. Por quê? Como se define o sistema ímpio capitalista? O sistema ímpio capitalista vem justamente do demônio Mamon, entende? Da ganância dos homens. Demônio não é uma forma física, nem é uma representação de aspectos ímpios dos homens, entende? São aspectos ímpios dos homens. É por isso que o demônio da ganância é Mamon, entende? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Ou seja, como o demônio Mamon, o sistema ímpio, ele já é gerado desde a queda de Adão, sabe? Seguindo essa ligação. Mas, como o regime de trocas, primeiramente, eu anotei várias coisas aqui, que seguem mais ou menos uma linha. A origem do capitalismo, ou seja, de Mamon, como capitalismo, justamente foi gerada na passagem da tomada da burguesia do poder, né, da ilusão de poder, da nobreza, da monarquia, enfim, dos estados absolutistas. O uso da moeda começou em 700 a 800 a.C., da moeda em si, dos metais preciosos como moeda, entende? Na Constantinopla. Mas o Egito, como por exemplo, já havia em um regime de troca um fluxo vindo da ilusão de mercadoria sem moeda, muito antes. A origem real do capitalismo é a ganância humana, sabe? E essa expressão da ganância humana veio desde o momento em que o homem decide, sem a autorização do Pai, dentro de nós, colocar um cercado em uma terra e se dizer dono dela, entende? Criar a primeira parede, entende? Essa a origem do próprio capitalismo, sabe? Quando surgiu a ilusão de propriedade privada, entende? Ou seja, a propriedade é una, ou seja, a propriedade é única, é a do Pai, sabe? O Pai, em Êxodo 19:5, define, além de definir seu próprio povo, o povo de Deus, ele define também ele diz que é dono de toda a terra, entende? Porque o próprio Pai, o que tudo é o dono de todas as coisas, entende? Ao negar isso, o ímpio vive a sua própria queda, ou seja, ao negar a propriedade do Pai sobre todas as coisas e se dizer propriedade privada de alguma coisa, ou se dizer dono de algo que não possui, além de si mesmo, ele apenas vive a queda, é só mais uma expressão ou seja, todo querer egóico do ímpio gera a própria queda dele, porque é um querer ímpio, né? Então, eu fiz uma anotação sobre isso. A história do capital, o Estado, Mamon, o Estado é apenas uma forma de gerenciamento do roubo da quadrilha ímpia de vândalos e genocidas, a burguesia, entende? É apenas uma história da ganância dos homens, os ímpios, que sobrepõem o seu querer egóico à vida do próximo,
gerando a sua queda, entende? Ou seja, ao negar a palavra do Cristo, ao sobrepor o seu querer egóico, ao amar o próximo, ele vive a queda, porque nega a própria palavra do Cristo. Partindo dessa análise com relação à origem, eu estava estudando a relação entre a China e a Inglaterra nos últimos dias. Justamente seguindo essa linha dos pensamentos de estudo com relação ao capitalismo, chega-se à conclusão de que o capitalismo gera o próprio rompimento, ou seja, uma corrupção da ligação entre o homem, ou entre o ser humano, e a própria essência, o pai, sabe? Ou seja, a natureza. O pai é a essência, a natureza é a forma passiva que o concebe, entende? Ou seja, a natureza é o próprio pai, porque é o um que todos somos. A China e a Inglaterra gerou duas guerras do ópio. A Inglaterra gerou essas guerras do ópio para controle do mercado chinês e para conseguir justamente esse acordo de exclusividade. Para depois a Inglaterra não conseguir vender bem, porque os camponeses faziam as suas próprias roupas. E é nisso que a gente chega à conclusão de que é necessário do capitalismo que haja esse rompimento do trabalhador com a natureza, entende? Na China, não se comprava as roupas inglesas, porque já se fazia o tear dentro de casa, entende? É algo que foi levado assim na cultura chinesa. Então, se eles faziam as suas próprias roupas, eles não precisavam comprar dos ingleses, entende? Então, é por causa disso que a própria Inglaterra usou o ópio para gerar essa riqueza, para roubar a riqueza chinesa, entende? Por exemplo, a venda de tecidos era muito mais acentuada para os ingleses na própria Europa do que para a China, ou seja, aquilo que eles queriam alcançar, que era esse mercado, esse acordo de exclusividade com o mercado chinês, não deu em nada, porque eles não conseguiam vender para os chineses de maneira satisfatória, entende? De maneira a justificar sua estadia na China. A Inglaterra não conseguiu vender bem porque os camponeses faziam suas próprias roupas. Só é dada a possibilidade de livre mercado depois da classe trabalhadora ser expropriada pela força, pelo genocídio, guerras, epidemias. O que é essa expropriação capitalista? O capitalismo justamente por causa disso que a palavra capitalismo nasce depois da dissolução dos estados absolutistas, entende? Por quê? Porque após a dissolução desses estados absolutistas pela quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, ela precisa corromper esse vínculo, corromper que eu digo destruir esse vínculo do homem com a própria natureza, entende? Porque é preciso que divida-se esses trabalhos para eles expropriarem o trabalho, entende? Expropriar a terra. Mas como o homem já vem de antes como dono dessa terra, como plantar e colher, e já tear os seus próprios tecidos, as suas próprias roupas, fazer as suas comidas, e já ter a subsistência, já poder existir sem precisar de mais ninguém, além da própria natureza, dessa relação entre a humanidade e a natureza. E o capitalismo é necessário corromper essa ligação do homem com a natureza, que lhe dá esse empoderamento, entende? De poder viver sem precisar do mercado livre ou de mamon, no caso, ou da ganância do próximo, sabe? Então, é necessário que eles expropriem a terra, entende? Através da guerra, ou seja, esses estados alimentam a guerra entre outros estados e assim tomam a terra da próprio trabalhador, entende? A quadrilha ímpia de vândalos genocidas gera a guerra, ou seja, a diferença, gera essas divisões,
esses trabalhadores que não conseguem enxergar a unidade da classe trabalhadora, como eu disse no último vídeo, e aí, através da consciência una, consciência do próprio um que somos, e aí gerar justamente essas guerras entre os povos, e daí eles lucrarem. Aí chegam os banqueiros que financiam essas guerras e pedem de volta essa ajuda que se deu a ambos os exércitos como terra, entende? Como produção. E aí os povos, tanto os que perderam a guerra, quanto o que ganhou, que acaba tendo destruído sua própria economia, né? Porque não existe economia no sistema ímpio capitalista. Mas essa destruição faz com que eles escravizem os outros povos, os povos ao qual perdeu a guerra, e tomem a terra desses povos. E disso daí que nasce justamente essa expropriação da terra do próprio povo trabalhador, entende? Da classe trabalhadora. Essa expropriação da terra é necessária para o sistema ímpio capitalista. Por quê? Porque a única forma do trabalhador existir, sobreviver, é vendendo vendendo o seu trabalho, entende? Para o sistema ímpio capitalista. É se tornar mercadoria, entende? Se tornar sujeito de direito, entende? Se submeter ao Estado, que é apenas o gerenciador dos roubos, do latrocínio, do genocídio da classe burguesa, no caso. Ou seja, da quadrilha ímpia de vândalos genocidas. O Estado é apenas um agente dessa máquina, dando ares legais a essa expropriação, ou seja, o roubo, sabe? Que é gerado pelas guerras. Só é dada a possibilidade de livre mercado depois da classe trabalhadora, eu já até li isso, mas vou ler novamente, ser expropriada, ou seja, se tornar assalariada, entende? Depois de se tomar a terra através da ilusão de propriedade privada, depois de gerar uma guerra e tomar aquela terra, entende? Para que o povo, a classe trabalhadora, perca essa ligação com a terra. E é por isso que os chineses deixam de ser donos da terra e apenas se tornam assalariados, entende? E essa é a forma com que a Inglaterra lucrou com esse genocídio que ela gerou com a Guerra do Ópio, por exemplo, entende? Eu acho que eu fiz uma boa explicação do capitalismo e da origem do capitalismo e da expropriação capitalista, ou seja, do roubo do sistema ímpio capitalista. Por hoje eu fico por aqui. Peço para que vocês se inscrevam no canal. A gente tem um link do Apoia-se e do Patreon logo abaixo dos vídeos. Se você quiser ajudar a gente na produção que a gente faz aqui. E aí te peço por aqui, curta o vídeo e até mais.